está aqui agora num mandamento né, de Jesus, de Cristo, para os seus discípulos, para a sua igreja. É o que ele mandou. Né? Dentre muitas coisas que ele mandou, ele disse isso aqui. Importante, muito importante para a igreja desse tempo presente onde nós estamos. A igreja desta época. A igreja desta época, ela precisa aprofundar nisso aqui. Né? Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Olha só. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a enferrugem, e tudo consome. Onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Preste atenção, gente. Porque onde estiver, por quê, né? Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Pronto, entendeu? Pronto. Este mandamento, ele foi dado para o nosso bem, para o bem da igreja. Não ajunteis tesouro na terra. Ele manda isso. Ele manda para não ajuntar bens aqui nessa terra. Não acumular. Feliz aqueles que obedecem este mandamento. Sabia? Feliz aqueles que obedecem esse mandamento. Porque eu vou dizer uma coisa. Muitos, mas muitos, não é pouco não obedecem. Passa em cima disso aqui e preferem pregar outras coisas. Tentam distorcer isso aqui, mas está tão claro. Não ajunteis bens, tesouro. Tentam distorcer isso aqui. E sabe quem é que tentam distorcer isso aqui? Sabe quem são? Sabe quem são? É Satanás e seus anjos. Mas sabe quem eles usam? Eles usam presta atenção, os inimigos da cruz de Cristo. E os inimigos da cruz de Cristo estão hoje em toda parte que vocês podem imaginar. Os inimigos da cruz de Cristo ensinam. Os inimigos da cruz de Cristo são pastores? São também. São obreiros? São, muitas vezes. Estão no púlpito. São mestres, doutores. Então, os inimigos da cruz de Cristo, a característica deles, na pregação deles, o que caracteriza a pregação deles, só pensam em coisas terrenas. Amém? Só pensam em coisas terrenas. O que você vai ouvir mais deles é coisas terrenas. Como se dar bem aqui, como se dar bem acolá, como possuir aquilo, como ser feliz, como ser próspero, etc, etc, etc. Todavia, Deus tem levantado nesse meio, nessa bagunça, nessa apostasia, uma igreja que quer dar um bom testemunho. São poucos, mas querem dar.
não são bem vistos. Muitas vezes não são bem vistos, não são bem entendidos, compreendidos. Mas o Espírito Santo, aos poucos, está botando nessas pessoas, nessa igreja, nesse povo no meio de outro povo, uma vontade de falar a verdade, uma vontade, Eliette, de falar a verdade, a doutrina do seu Senhor. E é sobre isso, nessa noite, que nós vamos estar meditando, estar pensando nessas coisas, porque Jesus, conforme foi lido aqui em Mateus 6, 19, e versículo 19, não ajunteis tesouro na terra. Vai de contrário, né, ao que muito está se pregando por aí. Vai contrário à teologia da prosperidade, que muito afirmam ser inspirada pelo Espírito Santo. Mas na verdade, digo sem medo de errar, trata-se de um engano, de uma operação do erro. Amém? Pois, conforme o que está escrito, que o próprio Cristo disse, conforme o que ele está escrito, ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em resgate, em recompensa da sua alma? Amém? Então é isso que o Espírito Santo fala, ensina, exorta para a igreja desse tempo presente, que está muito fascinada com os tesouros do Egito, com os tesouros deste mundo. Ela anda muito fascinada em ter, em ser e possuir, Anacleto. A igreja está querendo ser rica. A igreja está querendo ajuntar tesouro. E se não for o Espírito Santo, para tocar em alguns homens e falarem a verdade, e pregarem o evangelho do reino de Deus, ninguém se levanta. Ninguém tem coragem de se levantar. Porque naturalmente, ninguém faz nada com dano próprio. Não é verdade isso? O ser humano, ele só faz as coisas pensando no que vai ganhar. Né? Mas Jesus fala conosco, o Espírito, as Escrituras, o Evangelho Eterno fala conosco de uma recompensa, sim. Mas não aqui, agora. Conforme diz um hino, é tempo de plantar. Né? É tempo de plantar. Tem muitos que já querem colher, até mesmo antes de plantar. É tempo agora de renúncia. É tempo de morrer. É tempo de combater o bom combate. Mariane, é tempo de combater o bom combate. Jogressão. É tempo de completar a carreira que Deus deu. É tempo de trabalhar na obra de Deus. Amém. É tempo de suor, é tempo de labor, pela causa da justiça. Entendeu? Para o benefício do reino de Deus. É tempo, sabe, de fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo. É tempo de andar a segunda milha. É tempo de dar a outra face. É tempo de orar por aqueles que vos perseguem. É tempo de amar o seu inimigo.
e orar por ele, é tempo de vestir o que está nu, é tempo de dar comida para os famintos, é tempo de visitar a viúva, é tempo de visitar os órfãos nas suas tribulações, é tempo de fazer a obra de Deus. Depois vai ser o tempo de colher. É preciso fazer, nós entendermos isso. É preciso o Espírito Santo fazer com que nós aceitamos isso, sabe? Porque eu vou dizer, não é fácil de se aceitar essas coisas. Aceitar renúncia, aceitar o sofrimento de Cristo, o vitupério de Cristo. Não é fácil, porque o mundo fala ao contrário. Porque o mundo te oferece prazeres, riquezas, honrarias, toda espécie, fama, aplausos. O mundo oferece tudo isso. Mas eu digo a você, não é o tempo ainda. É tempo de você se esvaziar. É tempo de você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Amém? É tempo de deixar Deus fazer de nós homens e mulheres segundo o coração dele, conforme a oração que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Né? É tempo de pedir o reino de Deus, de buscar o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Porque lá no céu, a vontade de Deus é feita. Os anjos, os seres celestiais que estão na luz, executam a palavra de Deus. A igreja dos primogênitos, enrolada nos céus, executa a palavra de Deus. Todos executam lá a palavra de Deus. E isso precisa acontecer aqui na terra. Nessa terra rebelde, nessa terra contradizente, nessa terra que insiste em não reconhecer o Deus que a fez. Amém? Mas e a igreja? Mas e a igreja de Deus aqui na terra? Mas e a coluna e baluarte da verdade? A igreja precisa voltar a ser a coluna e o baluarte da verdade. Mas eu acredito que o Espírito Santo já está fazendo isso. Já está fazendo alguns voltar. Já está fazendo alguns se preocupar com aquilo que Jesus disse, com a ordem que Jesus deu. Conforme o que está escrito, com respeito às coisas deste mundo, com respeito aos bens deste mundo. Está escrito o seguinte: seja o vosso costume sem avareza, apego sórdido ao dinheiro, apego sórdido. A avareza é isso. A avareza tem sido uma pedra no sapato da igreja aqui neste mundo. O querer se dar bem, o querer folgar, o querer, sabe, conforme o que está escrito também, o povo se assentou para comer, beber e folgar. Essas coisas foram feitas em figura. Essas coisas foram feitas em figura e foram escritas, conforme o apóstolo Paulo já disse, para o nosso ensino, para os quais já estão chegados, né? O fim dos tempos. Então, a gente deve entender o que está proposto para nós que queremos fazer parte, que queremos fazer parte de Deus, queremos ter a natureza de Deus, que aceitamos Jesus um dia como Salvador da nossa vida. Nós queremos, depois que aceitamos, queremos que entender o que nos está proposto. Qual a carreira que está proposta, mãe? Qual a carreira que está proposta? Tem muita gente aí que fala que aceitou Jesus, que é de Deus agora, mas não faz ideia de que carreira que está proposta para ele. Aí quando vem a carreira proposta, ele recusa andar nela. Abre lá em Hebreus 11. Você vai ver a carreira que está proposta.
você vai entender um pouco sobre a carreira que nos está proposta. É essa, gente. Não tem para onde correr. Conforme o escritor dos Hebreus falou. Perdão, Hebreus 12. Não é Hebreus 11 não, Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim: portanto, nós também, pois, e estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olha, você precisa suportar a cruz. O que está proposto para você é você suportar a cruz. O que está proposto para você é desprezar a afronta do mundo. Desprezar a contradição do pecado, dos pecadores que nos rodeia. E dizer, sabe o quê? Assim diz o Senhor. E se assim diz o Senhor, assim eu obedecerei, conforme o que está escrito. É assim que devemos ouvir, entender que a carreira que nos está proposta são essas coisas de Deus. E tomar cuidado, porque essa nuvem de testemunhas que é dita em Hebreus 11, quando você lê lá, são chamados de heróis da fé. Né? Essa nuvem de testemunha, eu vou falar para vocês quem são eles. Quem são essa? É a igreja do Deus vivente. É o povo de Deus aqui nessa terra. Se você ler lá, você vai ver que eles fizeram muitas coisas. Eles se esvaziavam de muita coisa. Eles eram, conforme está escrito, eles eram peregrino, forasteiro. Não tinha morada certa. Eles viviam assim. E a carreira que nos está proposta é exatamente essa. O vitupério de Cristo, a cruz de Cristo, a vida de Cristo precisa manifestar em nossa vida. Nós precisamos viver aqui como se não vivêssemos aqui. Agora imagine isso, conforme o que está escrito lá na carta de Paulo. Ele diz assim: isto porém vos digo, irmãos, lá em 1 Coríntios 2, 9, 30 e 31, diz assim: isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo, passa. Ou seja, não se muda. Não se muda. Ouve a palavra do Senhor, conforme o que está escrito. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso é que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, o que a igreja precisa hoje? O que a igreja está precisando? De lâmpada para os seus pés, não é, Mariane? De lâmpada para os seus pés. Porque os pés da igreja, olha, têm andado por lugares que ela não deveria andar. Que não é lugar dela.
Então ela precisa dessa lâmpada para os pés dela. Para voltar para Deus. Para voltar para o Senhor. Para voltar para os mandamentos do Senhor. É isso que o Espírito Santo tem nos falado. É isso que o Espírito Santo dia e noite tem falado nos nossos ouvidos. Olha, prega a palavra, insta, fora de tempo e tempo, redágua, repreende, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo. Porque, ou seja, já está, o tempo já está aí, em que não suportam essa doutrina, em que não suportam. Sabe, gente? Já está aqui o tempo. Verdade. Já está aí. Os inimigos da cruz de Cristo não suportam essa doutrina. Não suportam ver falar em cruz. Não suportam ver falar em padecer. Não suportam. Os mercenários. Mas estão amontoando, né? Conforme a profecia falada pelos profetas. Eles amontoam pastores segundo as suas próprias visões, segundo as suas próprias desejos, concupiscências e cobiças. E não segundo o mandamento santo e justo que foi dado por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. E, conforme também está escrito, diz assim, 2 Timóteo 3 e 4, o apóstolo Paulo fala, olha, a proposta, a carreira que está proposta para a igreja, o apóstolo Paulo chama e diz assim, sofre pois comigo as aflições. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja hoje. Sofre pois comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Amém, Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Amém? Graças a Deus. Se tem alguém que está embaraçando com o negócio dessa vida, se a igreja hoje está embaraçada com coisas desta vida, é porque ela não está combatendo o bom combate. Porque todo aquele que combate, ele não se embaraça. Verdade. Deus quer nos desembaraçar. Deus quer desembaraçar o seu povo nesses dias, gente. Amém. Para a glória e louvor do seu nome. Deus quer desembaraçar o seu povo. Aleluia. E também está escrito, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, mas a igreja tem que correr para alcançar uma coroa incorruptível. 1 Coríntios 24, 2 e 5. Então a proposta é essa. Qual é a palavra de ordem? Se guardar. Se abster, Mariane, igreja. Se abstém. Não é porque Beltrano, fulano ali faz que você vai fazer, não. Todas as coisas são me lícitas, sim, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. A ordem é renunciar a si mesmo. A ordem é essa. Renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Essa é a ordem. A ordem é renunciar, é se esvaziar, é abrir mão, é morrer para este mundo. Porque o grão de terra caído na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas morrendo, dá muito fruto, conforme o que está escrito. Amém? Amém. Morrendo, dá muito fruto. Então, raciocine e pense. Tira da sua cabeça esse negócio de se querer se dar bem aqui neste mundo. De querer ser rico aqui neste mundo. De querer acumular riquezas. De querer ser bem visto. De querer ser o primeiro. De prazeres aqui neste mundo. Tira. Isso não é para você não. Isso não é para você não, povo de Deus. Isso não é para você não, igreja. Não é para você. Conforme também é o que está escrito, que devemos sair fora do arraial, levando conosco o sofrimento de Cristo que pede. Isso é que está escrito lá em Hebreus, e fala-se de esvaziar, sair fora
do arraial. Sai fora da cidade, porque ó, a nossa cidade não está aqui. A nossa morada não está aqui. O nosso galardão, a nossa recompensa é lá, naquele dia. Está guardado no céu. Nós lá lutamos, nós nos abstemos dessas coisas aqui. Nós andemos assim. É porque estamos dizendo, e precisamos dizer, o que já foi dito. Estamos peregrinos e forasteiros. Amém? Porque, ó, os heróis da fé lá, está escrito assim sobre ele. Ali no trecho, ali no meio ali, onde estão descrevendo os heróis da fé, tudo que eles passaram, todas as privações que eles passaram, toda a dor que eles passaram por uma causa, por uma obra. Diz assim, todos estes morreram na fé. Todos esses morreram na fé. Ou seja, toda aquela igreja morreu na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vindo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que era um estrangeiro, peregrino na terra. Entendeu? Como é que você vai confessar que você é um estrangeiro, que você é um peregrino aqui na terra, se você é rei aqui? Se você tem morada certa aqui? Se você acumula tesouros aqui? Como é que a igreja deste século vai confessar isso se ela recusa a ser forasteira? Se ela recusa a ser peregrina, como a sua irmã coeleita foi no passado? Porque os que se abstêm das coisas deste mundo confessam que são peregrinos e que são forasteiros, estrangeiros na terra. E continuando ele fala assim, porque os que isso dizem, olha, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando a igreja começar a renunciar, quando alguns começarem a renunciar a este mundo, os prazeres deste mundo, aí cumprirá esta palavra. Vão confessar que não são daqui. Vão confessar que estão buscando uma pátria que está nos céus. Amém? Amém. E aqui continua dizendo aqui, se na verdade ele se lembrasse daquela de onde havia saído, tinha oportunidade de retornar. Mas agora deseja uma melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Ou seja, esqueça do que o mundo está te oferecendo. Esqueça, não se lembre, senão você volta para trás. Quando o povo saiu do Egito, no deserto, indo para a terra prometida, indo para o lugar aonde Deus queria que eles estivessem, que eles herdar, lembraram do Egito e tentaram voltar para trás, e voltaram para trás, na verdade. Eu digo a você, não se lembre das coisas do mundo, não se lembre, fita os seus olhos na recompensa e glória eterna, fita os seus olhos nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, conforme o que está escrito, porque tenho por mim que as tribulações desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos céus está para ser revelada em nós. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus. Não dá para comparar, gente. Deus está preparando para a sua igreja um novo céu e uma nova terra. Mas primeiro a igreja aqui, ela precisa aprender essas coisas. Ela precisa aprender a abrir mão. Ela precisa aprender a morrer, a se doar por Cristo, como Cristo se doou por ela. Conforme que está escrito, que o apóstolo Paulo diz, tudo sofro por amor do escolhido. Tudo sofre por amor da obra de Deus. Tudo sofre pela causa de Cristo. E ele diz também, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Agora a coroa da justiça está me aguardando. Amém. Amém? Graças a Deus. Eu digo para você, não morra de qualquer maneira, mas morra de morte de cruz. Cruz de Cristo.
Porque aquele que for fiel até o fim será salvo. Conforme também está escrito, ser fiel até o fim e dar-te a coroa Da justiça. da vida. Olha o que o Espírito Santo está falando. Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo, gente. Não fica com os olhos fitos nas propagandas do mundo, não. No que o mundo está oferecendo. No que as coisas deste mundo, não. Realmente são coisas que a nossa carne chega a treme, desejando. Às vezes treme. Mas, o apóstolo Paulo falou assim, que, olha, eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Entenderam? Subjuga o seu corpo. Se tenha domínio próprio. Para que você corra a carreira que está proposta. A carreira que nos está proposta chama-se convertei-nos. Igual foi ontem falado pelo Espírito, que descer à casa do oleiro, talvez você não prestou atenção, mas quem falou pelo Espírito. Descer à casa do oleiro chama-se convertei-nos. Convertei-nos. É tempo, gente, de repreensão. Suporte a correção de Deus. É tempo de você suportar. Porque a palavra profética tem sido chamado a igreja desse tempo presente de casa rebelde. Porque o Senhor corrige aquele que ama. Que pai há que não corrige o seu filho, né? Se tem alguém aí sem correção, é porque não faz parte. Mas aqueles que Deus está corrigindo, puxando a orelha, é porque Deus ama. Se há correção, é porque Deus ama. Se Deus está corrigindo a igreja, se Deus está, abrindo os olhos da igreja, falando coisas duras à igreja, deixa sempre presente, porque Deus está querendo, está chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando ao arrependimento. Está nos chamando para voltar à palavra dele, para ouvir a sua palavra, que há muito tem sido distorcida por aqueles que tentam tirar proveito, que fazem da obra de Deus comércio, que faz do povo de Deus bois, gados, que faz do povo de Deus recurso para ficarem ricos, porque está escrito, aqueles que querem ficar ricos cairão em laços e muitas tentações nocivas, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. Esses mestres aí que se diz mestres, que se intitulam, se chegar diante de Deus, você acha que ele diria diferente do que disse para o jovem rico? E olha que o jovem rico não era um qualquer não. Era uma pessoa que observava os mandamentos. A Escritura fala que Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus disse a ele, olha, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então me segue. Amém? Amém. Será que Jesus não diria isso para esses que andam aí de pescoço grosso, inchados? Será que era só para o jovem rico? Não. Do mesmo jeito que ele disse, não ajunteis tesouro na terra. Ele diz para todos. Porque quem não ajunta, se espalha. Ou seja, essa é uma palavra que é usada em outro sentido. Mas nós podemos dizer aqui também. Porque se você não ajunta tesouro, o que você faz com ele? Você espalha ele, você reparte, você ajuda o necessitado, você ajuda a igreja que faminta, você faz o bem. Quem não tem esse pensamento de acumular, ele reparte. Conforme o que está escrito lá no Atos dos Apóstolos, que não havia necessitado entre a igreja naquela época, porque os que se convertiam, que eram ricos, repartiam, obedeciam a ordem de Cristo de não ajuntar, mas ajudar os seus irmãos, que eram pobres, necessitados. Amém? E essas coisas são do Espírito Santo. Aqui neste mundo ninguém ajuda ninguém, conforme já foi dito, sem a ajuda do Espírito Santo. Porque geralmente
ajudam aqui neste mundo, alguns ainda ajudam, mas ajudam sempre pensando em algo em troca, né? Mas conforme uma música diz, amar é não querer nada em troca. A igreja daquela época, ela não acumulava tesouro. Ela repartia. E o jovem rico foi convidado para fazer parte dessa igreja. Amém? E por que que a igreja desta época, muitos aí estão com riquezas acumuladas, com grandes empresas, com grandes palácios, carros importados, fazendo templos suntuosos, confortos e mais confortos, mais parecem, suas igrejas parecem mais lojas comerciais do que a igreja do Deus vivente, que é bendita eternamente. Amém? Amém. Por quê? Porque não está obedecendo esse mandamento do Senhor. Não ajunteis tesouro no céu. Não ajunteis. Não ajunteis tesouro na terra. Perdão. Mas ajunteis tesouro no céu. Então ajuntar tesouro no céu é repartir. É ajudar os necessitados. Porque quando você ajuda, quando você reparte, você está juntando o céu. Você está abrindo mão. Tem um carro? Você tem um carro? Tenho. Faça desse carro uma bênção. Dê carona. Ofereça. Tem uma casa? Tenho. Faça dessa casa uma bênção. Reparta. Dá hospedaria. Sabe? Hospeda. Tem comida? Tem. Reparte. Tem roupa? Reparte. Essa é a proposta. Não acumule não. Não junte não. E tem crente que acumula roupas e roupas nos seus guarda-roupas, sapatos e sapatos nos seus quartos, né? Enquanto tem irmãos que não têm o que calçar, não têm o que vestir para ir à igreja. Vê se há justiça nisso. Isso é uma injustiça. Tem uns que têm casas que não são casas, mas palácios. E tem outros irmãos que não têm onde morar. Tem injustiça nisso? Não, não tem. Portanto, Jesus tinha razão ou não tinha? Com certeza. Não ajunteis tesouro na terra. Ele tinha razão. Ele sempre tem razão. Amém, gente? Amém. Vem, igreja. Amém. Vamos cantar. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Por essa palavra que nos constrange. Essa palavra ela nos constrange. Nos constrange a nos arrependermos. Nos constrange a sermos radical, a nos convertermos a Deus. Nos chama a voltar para Deus. Glória a Deus, aleluia. Pela minha repreensão e derramarei sobre vós o meu Espírito e farei saber de minhas palavras, estendi minhas mãos e vós recusastes, não dando-me atenção. Convertei-vos pela minha repreensão
habitarás em segurança. Feliz será o povo cujo Deus é o Senhor, pois habitarás em segurança. Povo meu, Diz, Espírito Santo. volta pra mim, teus pecados não mais lembrarei. Povo meu, volta pra mim, teus pecados não mais lembrarei. Povo meu, feliz será o Glória a povo Deus, aleluia. cujo Deus Chama o seu É povo, o Senhor. Senhor. Chama o seu povo. pois habitarás em segurança. A casa do oleiro. A se converter dos seus maus caminhos. Feliz será Chama o seu povo, Senhor, ao arrependimento. Chama o seu povo, Senhor. Chama o seu povo pois da Babilônia, habitarás em da confusão, Senhor. segurança. Chama o seu povo da apostasia, Senhor. Meu, volta pra mim, teus pecados não mais lembrarei. Povo meu, volta pra mim, teus pecados Sim, diz o Espírito Santo. não mais Volta. lembrarei. Volta aos braços do Pai. Povo Volta ao teu regaço. meu, feliz será o povo Cujo Deus é o Senhor. Deus, Feliz será o pois habitará. pois habitará em segurança. Conforme está escrito, nunca te deixarei só. Feliz será o povo Contentai-vos com o que tens. Deus é o Assim diz o Senhor. Em nome de pois habitará em segurança. Deus Santo, Deus de poder. Povo Glória a Deus. meu, volta pra mim, teus Faz de nós uma bênção, pecados Senhor. não mais lembrarei. Uma bênção. Povo Faz de nós servos, Senhor, do Senhor. volta pra Faz de nós mim, teus uma bênção. pecados não mais lembrarei. Povo meu, feliz será Amém. o Glória a Deus. povo cujo Deus Hoje o é Deus é o Senhor. Feliz. Pois habitará em segurança. Bem-aventurado. Feliz será o Este povo povo. cujo Amém. Deus Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a graça do Senhor seja conosco, com esta igreja, com a sua igreja, no Brasil e no mundo. Que a graça do Senhor, que a verdade do Senhor venha cada vez raiar. Cada vez venha raiar em nossos corações, brilhar em nossos corações, nossas mentes. Levante, Senhor. Levante obreiros, homens, com compromisso com a verdade, Senhor. Com compromisso contigo, Senhor. Levante, Senhor, homens que não são comprometidos com o sistema, Senhor. Para que falem a verdade. Para que falem da tua justiça. Para que falem do teu juízo. Falem da tua graça. Senhor, levante, Senhor, uma igreja poderosa, pronta para enfrentar a grande tribulação, pronta para enfrentar a besta, pronta para enfrentar o anticristo, Senhor. Pronta. Porque se ela for em cativeiro ela irá. Se for para ser morto com espada, necessário que seja morto pela espada. Aqui está
a fé e a paciência dos santos, daqueles que têm o testemunho de Jesus. Glória Glória a a Deus. Deus. Que esse Espírito venha estar em nós. Espírito de Deus. Amém, Deus. Cantemos mais uma vez. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. De Jesus. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui Não tô Senhor. e não vou desistir. Jamais, Senhor, eu viverei. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Na minha vida. Eu viverei e cumprirei Viva, cumpra a os palavra de Deus. propósitos de Deus. Seja cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Eu vou prosseguir. Eu cheguei até aqui. Cheguei até aqui. Eu não vou, Senhor. Eu não vou desistir. Jamais. Oh, Oh, Senhor, eu viverei. eu viverei Eu cumprirei a tua e palavra, cumprirei Deus. Guardarei, os Senhor. propósitos de Deus para mim. Este é o meu louvor. Eu Vou vou prosseguir. Diga, Cheguei até aqui e não vou desistir. não desiste, não desiste. Eu A carreira que nos está proposta viverei e é esta. cumprirei A carreira que nos está proposta propósitos de Deus é a cruz, é o vitupério de Cristo. Não desiste. Eu Ser fiel até a morte. viverei Dar-te-ei a e coroa da vida, cumprirei conforme que está escrito. Os Viva. propósitos de Deus para mim. Para viver, morra. Morra para viver.